Fala comigo, meu querido aluno, tudo bem com você? Espero que sim, espero que tudo esteja maravilhosamente bem aí do outro lado. Aqui chegando para uma dica sensacional, professor Rodolfo, seu professor de informática aqui no Monster Concursos, tá certo? Hoje na nossa dica nós vamos falar sobre o protocolo IP e o protocolo TCP, tá certo? Esses dois protocolos aí que são a base, são os protocolos bases, que são base para a comunicação na internet, tá certo? Então, nós vamos aqui hoje gravar essa dica, trazer esse conceito aqui que é básico para qualquer tópico, né? De qualquer edital, geralmente vai vir redes, né? E aí dentro de redes de computadores a gente tem os protocolos IP e TCP, né? E as bancas cobram muito esses dois protocolos, porque são dois protocolos que são responsáveis, né? Por, digamos assim, né? Por suportar a comunicação na internet, né? Eles dão um apoio muito grande. É tanto que a gente tem uma coisa chamada pilha de protocolos, tá? De protocolos TCP/IP, certo? Que é a pilha, né? O conjunto de protocolos que são responsáveis pela comunicação na internet. E aí, ele tem esse nome porque, dentre esses protocolos responsáveis pela comunicação na internet, a gente tem o TCP e o IP, que são os dois, digamos assim, principais, os dois mais importantes, certo? Então, vamos falar desses dois protocolos, vamos dissertar sobre eles aqui, né? Ver alguns macetes e tudo mais, para que, caso esse assunto esteja presente no seu edital, né? Você já esteja preparado, tá certo? Então esse assunto de protocolo, ele vale para qualquer, cara, esse assunto ele vai valer para qualquer edital que venha falando de redes de computadores, tá? Se você então tem uma dificuldadezinha em redes de computadores, acompanhe essa aula que vai te servir, tá? Então, foco é possível conteúdo a vir cair na PPMG, mas enfim, eu tenho certeza que alguma coisa de rede de computadores vai vir e a gente tem que saber sobre esses protocolos, tá? Lembrando que você tá no YouTube, meu querido, deixa o seu like, deixa o seu gostei, tá? Se você já me conhece, você já sabe como é que vai ser a didática da nossa aula, tá? Vou fazer o quê? Vou fazer uma explicação, a gente vai fazer questão e aí uma pausa, depois voltamos com a segunda parte, mais questões e mais explicações, tá beleza? Então, olha só, vocês podem também ir no meu Instagram, né, Rodolfo de Alves, tá? Vai lá, Rodolfo de Alves é o meu Instagram, lá eu posto conteúdo para ajudar você, tá? Então, conteúdo de informática, dica, conteúdo rápido, eu sempre estou postando lá no meu Instagram. Então, corre lá, dá o seu like lá, vê lá o conteúdo, vê se você gosta, vê se te agrada, e se agradar, meu querido, será um prazer saber que você estará me acompanhando, tá? Então, monstrando que não se esqueça de dar o like, inscreva-se no canal, até engasguei aqui, se inscreva no canal, tá? Segue o Monster nas redes sociais, estou embolando tudo, segue o Monster nas redes sociais, tá? E faça isso aí que tem que fazer aí para dar aquele gás para nós, porque a gente vem aqui, fornece esse material gratuito, essa aula gratuita, para você, de qualidade, com conteúdo de fato, tá? Quem assiste minhas aulas sabe que tem conteúdo que vai te ajudar. Então, o que a gente pede é só essa interação conosco, tá? Essa retribuição. É tão pouco, né? Você deixar o seu like aí, caso você goste da aula, tá? E se não gostar, pode ir lá no meu Instagram e falar também, professor, não gostei disso, não gostei daquilo, melhora isso. Não tem problema, estamos sempre abertos a críticas, a melhorias e tudo mais, tá? Então, lembrem de fazer essa parte aí, tá beleza? Depois eu volto falando uns recadinhos muito importantes referente ao Monsterflix e a assinatura Monster, tá? Mas agora, então, vamos para o que interessa, certo? Vamos para resolução de questões. Vamos para o conceito, tá? Então, primeiro nós vamos partir do protocolo IP, tá? Galera, quando a gente fala em redes de computadores, né? Então, para quem aí tá vendo a primeira vez essa aula, nunca viu nada de rede de computadores, tá? Provavelmente, todo mundo já deve ter ouvido falar no protocolo IP. O protocolo IP é muito conhecido, né? Principalmente porque através dele a gente tem o endereço IP, tá? Então, o protocolo ele nos permite ter um endereço IP. Então, provavelmente, se você não está em outro mundo, você já deve ter ouvido falar no endereço IP. Então, por isso, o protocolo IP ele é muito famoso, certo? O que acontece? O que é um protocolo? Um protocolo é um conjunto de regras, tá? O protocolo é um conjunto de regras
que vai permitir a comunicação entre as máquinas, tá? Então, um protocolo é um conjunto de regras que vai permitir uma comunicação entre as máquinas. Nós temos vários protocolos, cada protocolo vai ter uma função específica, tá? Então, os protocolos, eles permitem a comunicação entre as diversas máquinas presentes na rede, essas máquinas que são com configurações diferentes, sistemas operacionais diferentes, tá beleza? Localização diferente. Então, o protocolo, né, são regras que permitem a comunicação entre máquinas heterogêneas, equipamentos heterogêneos, tá? Por quê? Porque o protocolo, ele é geral, tá? Ele não é específico para um sistema operacional, não é específico para uma máquina, para um hardware, para um software, tá? Ele é geral, tá? Então, quando a gente fala em protocolo, a gente fala em regras. E aí, a gente tem um protocolo IP. O protocolo IP, ele estabelece regras para quê? Para endereçamento e roteamento, basicamente, tá? Quando a gente fala no protocolo IP, que é o protocolo de internet ou Internet Protocol, a gente está falando de um protocolo de comunicação que é usado entre todas as máquinas em rede para encaminhamento dos dados, tá? Então, o protocolo IP, todo equipamento, gravem isso, tá, galera? Todo equipamento vai ter um protocolo IP. Então, vamos fazer um esquema aqui, ó. Se a gente tem um equipamento, tá? A gente tem um equipamento, este equipamento, ele vai ter um endereço IP, tá? Endereço IP. Todo equipamento vai ter um endereço IP, tá certo? Então, se a gente tem um equipamento em rede, tá? Ou conectado na rede, esse equipamento ele vai ter que ter obrigatoriamente o endereço IP para que ele possa se comunicar, tá? Então, para que ele possa se comunicar com as outras máquinas, ele precisa ter um endereço IP, tá? Então, o IP é um protocolo de comunicação que permite o quê? O encaminhamento, tá? E esse encaminhamento também pode vir na prova como roteamento, tá? O roteamento. Certo? Pode vir na prova como roteamento. Então a banca pode trazer. O protocolo IP permite rotear datagramas através da rede? Correto. Encaminhar? Correto, tá? Encaminhar e rotear vai ter o mesmo significado, tá? Então o protocolo IP é um protocolo de encaminhamento. Ele permite, né? Graças ao quê? Aos endereços IP, certo? Graças ao endereçamento IP, eu posso rotear uma informação através da rede, certo? Então, quando a gente... Só continuando aqui, ó, o IP possui as seguintes funções: endereçamento, que a gente viu, né, que é o endereço IP, e encaminhamento. Então, vamos pensar o seguinte: eu tenho ponto A, uma máquina, e essa máquina vai enviar um dado até o ponto B, tá beleza? Então, o que que acontece? Eu quero enviar de A até B. Esse é o meu objetivo, certo? Porém, quando eu vou enviar um dado, no caminho eu tenho vários equipamentos, vários roteadores, tá? Certo? Vários roteadores, switches, que são responsáveis por rotear essa informação, tá? Então, o que que acontece? Ó, o que que acontece? Vamos pensar que esse aqui é o roteador da casa do camarada, certo? Aí, o que que acontece? Quando eu envio um pacote, né? Então, quando eu quero fazer uma comunicação, por exemplo, você está aí vendo esse vídeo através do YouTube. O seu computador, o seu celular está fazendo uma requisição, né? Para o YouTube. E o YouTube está enviando os pacotes de dados para o seu celular, tá certo? Então você faz uma requisição e o YouTube envia essa requisição para você, tá beleza? Esses pacotes vão indo através do protocolo IP. Todos os pacotes de dados enviados têm um endereço IP, tá? Então o que que acontece? Aí tem um vídeo que você está vendo aí. Ele está chegando, né? Vão chegando, o vídeo está lá no servidor como um arquivo gigantão. O vídeo ele é um arquivo gigantão. Tá certo? O vídeo ele é um arquivo gigantão. Vamos pensar aqui. Ele é um arquivo, ó, gigantão. O vídeo está lá no servidor. Ele é um arquivo gigantão. Aí, à medida que você vai assistindo esse vídeo, né, você vai fazendo essa requisição. O browser vai fazendo essa requisição para o YouTube. Aí o YouTube ele vai fazendo o quê? Ele vai pegando esse vídeo e ele vai picar ele em vários pacotinhos, tá? Ó, o YouTube não, né? O protocolo IP vai picar ele em vários pacotinhos, certo? E aí nós vamos ter, ó, vários pacotes, certo? Então esse vídeo grandão que está no servidor do YouTube, certo? Que está armazenado lá no servidor,
ele vira vários pacotinhos e eles vão sendo enviados através da rede, tá? Esses pacotes aqui, eles vão sendo enviados um por um, ó, através da rede, tá beleza? Então, esses pacotes, eles vão ser roteados, né, do servidor do YouTube até a sua máquina, certo? Então, ele vai percorrer um caminho para chegar na sua máquina. E aí, este caminho, ele pode ser feito, né, de várias maneiras. Então, um pacote, ele sai do endereço A e ele pode passar, por exemplo, para ir para o B, por este caminho. Tá ok? Ele pode passar por este caminho. Por quê? Porque o protocolo IP, na hora que você vai mandar o pacote, ele vê assim, qual que é o melhor caminho para eu enviar esse pacote para o endereço B da maneira mais rápida possível. Então, no momento que ele for enviar esse pacote aqui, ó, por exemplo, ele viu que esse era o caminho mais rápido. Aí ele envia. Aí ele vai enviar esse outro pacote aqui, ó. Aí ele viu que, ó, o caminho mais rápido agora, ó, é esse aqui, ó. Esse aqui é o caminho mais rápido. Aí ele envia por este outro caminho, tá beleza? E assim, para cada pacotinho desse que vai sendo enviado, ele vai mandando por um caminho, tá? Esse caminho pode ser igual ou pode ser diferente, não tem problema. E ao longo deste caminho, né, o pacote de dados ele vai sendo roteado, certo? Ele vai sendo roteado pelos roteadores, tá? E cada um desses roteadores, ao longo do caminho, tem o seu endereço IP, tá beleza? Cada um desses roteadores aqui no caminho, né? Vamos colocar aqui que isso aqui é um roteador. O nome, né, já diz muito sobre o equipamento. Cada um desses roteadores aqui no caminho, ele nos permite rotear, né, o pacote até o meu destino, tá? Da origem até o destino, certo? Então, quando a gente fala em protocolo IP, lembre-se, é o protocolo de endereçamento. Por quê? Porque eu tenho um endereço IP. A partir dele eu consigo... O endereço IP é o endereço que vai identificar uma máquina na rede, tá? Este endereço, ele vai identificar uma máquina na rede. Ele é único por rede, tá? Dentro de uma rede, ele é único, o endereço IP, ó, ele é único em uma subrede, tá? Não vem ao caso agora nós trabalharmos essa questão de subredes, né? Porque é um conceito mais complexo, mas se a banca trouxer aqui dentro de uma rede ou dentro de uma subrede, tá? A banca pode trazer também, né? Dentro de uma rede, tá? O endereço IP, ele é único. A gente não pode ter duas máquinas na mesma rede com o mesmo endereço IP, tá? Não tem como nós termos duas máquinas em uma rede com o mesmo endereço IP, tá certo? E aí, o IP, ele permite que a gente enderece as máquinas que estarão na rede, né? Para que elas possam se comunicar. Imagina o seguinte, você tem uma máquina na rede, ó, e que essa aqui, ó, por que eu consigo me comunicar? Porque eu sei que o endereço dessa seria 192.168.0.5, tá beleza? E eu sei que eu quero enviar, ó, para 192, tá? .168.0.10, tá beleza? O endereço IP, ele me permite saber a origem e o destino, tá? Se eu por acaso tenho uma máquina na minha rede que não tem endereço IP, como eu vou enviar um pacote para ela? Se os pacotes, eles vão através do endereço IP, tá certo? Então, eu não consigo enviar este pacote para as máquinas, tá? Eu não vou conseguir enviar este pacote. Por quê? Porque essa máquina não tem um endereço para onde eu envio o pacote. Desculpa, tá beleza? Então a gente precisa deste endereço para poder enviar um pacote de dados para ele, tá beleza? Quando não tem o endereço, a gente fala que a máquina ela não é enxergável, tá? As outras máquinas da rede não conseguem enxergá-la, tá? Então a gente precisa desse endereço para que nós podemos ter. Imagina com você mandar uma carta. Você quer mandar uma carta para o Joãozinho, mas você não sabe o endereço do Joãozinho. Como é que você vai conseguir? Não vai, você precisa do endereço dele. Então, endereçamento IP funciona como endereço mesmo residencial, tá? E aí o encaminhamento, né? Pelo fato de todo equipamento ter um endereço, eu consigo traçar uma rota, tá? Para levar o pacote do ponto A até o ponto B, tá? Então, o fato de ter endereços me permite traçar uma rota para eu levar o pacote do ponto A até o ponto B, para eu rotear esse dado, tá ok? Então, isso aí é a base do protocolo IP, certo? Então, aqui, ó, uma definição aí, né, para vocês, se quiserem anotar aí no material de vocês, né, ó,
que a gente tem como endereçamento, define como os endereços dos nós finais são atribuídos, tá certo? Então, como que a gente vai atribuir esses endereços, como as sub-redes dos endereços IPs do nós são divididos e agrupadas, né? As sub-redes dos endereços dos nós são divididos e agrupadas, tá? Então, a gente tem em rede de computador, né? A partir do endereço IP, a gente consegue criar o que a gente chama de sub-redes, né? A gente vai criando várias redes, né, a partir de um determinado endereço. A gente tem as várias sub-redes, tá beleza? Isso é um pouco mais avançado, aí entra na parte específica de endereçamento IP, tá? Aí entra na parte específica. As bancas não cobram muito isso, a não ser em concursos especialistas da área de TI, que é a formação do endereço IP e a formação de sub-rede. Mas o que vocês precisam saber é que o endereço IP define o endereçamento IP define como os endereços IPs dos nós finais são atribuídos, tá? E como as sub-redes dos endereços IPs dos nós são divididas, né? Divididas e agrupadas, tá? Porque a partir do endereço IP nós conseguimos criar várias sub-redes, tá? Várias redes e isolar a comunicação entre elas, certo? O encaminhamento IP é feito por todos os nós, mas mais comumente por roteadores de rede, tá? Então eu posso encaminhar o IP por todos os nós da rede, tá? Mas o comum mesmo é eu enviar esse endereço por um roteador, esse roteador envia para outro e assim até chegar na rede final, tá beleza? Lembra que eu fiz o desenho lá com os vários roteadores, tá? Sempre pensa na sua casa deve ter um roteador. Você envia esse dado para o roteador, tá beleza? E aí esse roteador vai encaminhando para outros roteadores até chegar no endereço final, tá beleza? Então, nós temos a parte de endereçamento e de encaminhamento, certo? Lembrando que tomem cuidado, as bancas podem trazer roteamento, tá? Lembre-se, endereço IP tem a ver com rota, tá? Toda vez que a gente falar em endereço IP, a gente está falando de rota. Quando a gente fala do endereço IP, a gente fala que ele oferece um serviço de datagrama não confiável, tá? Por que esse serviço é não confiável? Não confiável. Gravem isso. Por quê? Porque o pacote ele pode chegar desordenado, tá? Lembra que eu mostrei para vocês que, olha só, aquele monte de pacotinhos, ó, a gente tem o A e o B, tá certo? E aqui, ó, eu tenho, ó, vários roteadores, tá? Na hora que eu for enviar a informação, eu vou traçar a melhor rota no momento que eu envio o dado, tá? E aí, no primeiro momento, essa aqui pode ser a melhor rota, tá? E aí, eu posso enviar o outro dado por essa rota, tá beleza? E eu posso enviar um outro dado por essa rota aqui, ó. Tá certo? Aí, pode ser que o primeiro pacote, né? Vamos supor que esse aqui, ó, é o primeiro, esse aqui é o segundo, esse aqui é o terceiro, tá? Vamos supor que, na hora que eu mando o terceiro pacote, a rota do terceiro pacote está melhor, tá? Vamos supor que a rota do terceiro pacote, ela está melhor. E aí acaba que o terceiro pacote, ele chega antes dos demais, tá certo? Acaba que o terceiro pacote, ele pode chegar antes dos demais. Isso acontece. E aí a gente pode ter uma desordenação na chegada desses pacotes, tá? Então, como cada pacote pode ir por uma rota diferente, tá? Então, às vezes eu estou mandando uma foto, certo? Eu parti essa foto em vários pacotinhos, imagina lá a foto. Aí eu piquei essa foto em vários pacotinhos, imagina uma foto de 1 mega, eu piquei em vários pacotinhos de sei lá, 100 KB, né? E aí eu vou enviando cada pacotinho desse, certo? Lá na ponta, para eu montar esses pacotes, eles têm que estar ordenados. A gente vai ver isso, que é o TCP, que vai permitir com que nós ordenemos esse pacote. Porque a função do IP é só entregar, tá? O IP ele só entrega. E aí também, né, os pacotes eles podem chegar duplicados, porque o pacote IP pode muitas vezes mandar o mesmo pacote 2 vezes, né? Às vezes acontece de um pacote, sei lá, ele envia um pacote, aí esse pacote é perdido no meio do caminho, ele vai e envia de novo. Ou então ele não faz o controle de envio. Como ele não faz o controle de envio, ele é não confiável, ele envia esse pacote 2 vezes. E aí lá na ponta esse pacote vai precisar ser descartado. Não é função do IP fazer isso. E o pacote ele pode ser perdido por inteiro, como eu falei, né? Às vezes uma rota
ele vai por uma rota, ele se perde, o pacote é perdido na rede, tá beleza? E aí você perdeu o pacote que você enviou. Então ele é não confiável, né? Por que a gente fala que ele é não confiável? Porque ele não garante que o pacote vai ser entregue em ordem, ele não garante que os pacotes não serão duplicados e ele não garante que os pacotes vão chegar na ponta, tá beleza? O IP por si só não garante isso, a gente vai precisar do TCP, a gente vai ver isso. Então, se a aplicação requer maior confiabilidade, essa é adicionada na camada de transporte, tá? Então, quando a gente fala, né, de redes de computadores, a gente tem um conceito de camadas, tá? Então, grave isso que vocês precisam gravar, é que quando a gente fala de redes de computadores, a gente tem o que a gente chama de camadas, tá? E aí a gente tem as camadas do modelo TCP/IP, tá? TCP/IP. E aí, dentre essas camadas, né, qual que é a função da camada? É organizar, né? É dividir as tarefas, determinar uma camada para uma tarefa para cada camada, né? E conforme essas tarefas, nós vamos agrupar os protocolos conforme as camadas e as tarefas. Então a gente cria camadas, define tarefas para essas camadas, e aí a gente coloca os protocolos em cada uma dessas camadas conforme suas tarefas, né? A saber, a gente tem no protocolo TCP/IP 4 camadas, tá? E aí nós temos aqui a camada de rede, que é onde está o protocolo IP, e nós temos a camada de transporte, que é onde está o protocolo TCP/IP. Então, o TCP ele fica na camada de transporte e o IP na camada de rede. O que você precisa saber é disso, tá? Que existe um modelo de camadas para nos permitir fornecer serviços, né, de maneira mais eficiente. E aí a gente agrupa, conforme a funcionalidade do protocolo, a gente vai agrupar ele em uma determinada camada. A saber, o IP está na camada de rede e o TCP na camada de transporte, certo? O IP é um protocolo não orientado à conexão. Essa parte da conexão nós vamos ver lá no TCP/IP, mas é basicamente assim, eu não estabeleço uma comunicação prévia, tá, entre A e B para que eu possa transmitir esses dados, tá? É por isso que ele é não confiável, tá? Como ele não tem essa comunicação, não é orientada à conexão, como ele não tem essa conexão, ele é não confiável, tá? Então, nós vamos ver melhor essa parte no TCP/IP. E aí, atualmente, né, nós temos duas versões de protocolos IPs. Nós temos o protocolo IPv4, que é o clássico, né, 32 bits, esse enderecinho aqui, né, que a gente tem 4 grupos, tá, de 8 dígitos, tá? Aqui a gente fala de 8 dígitos, porque isso aqui vai ser representado em binário, tá? Isso aqui é representado em binário, ou seja, vai ser representado em 0 e 1, tá? Então aqui a gente pode representar, ó, até 8 dígitos, tá? Cada um desses camaradinhos aqui representa até 8 dígitos binários, certo? Você precisa saber isso, é 4 grupos de 8 dígitos, tá? A questão do binário não vem ao caso. De novo, isso vai lá na formação do endereço IP, certo? Então, o IPv4, ele tem 32 bits, ele vai ter 32 bits, o IPv4, tá beleza? A gente consegue endereçar, só a gente fazer aí 2 elevado a 32, que a gente vai ter algo em torno de 4 bilhões de endereços, tá? A saber, os endereços IPs V4 já esgotaram, tá? Já estão esgotados. A gente utiliza algumas técnicas para poder driblar isso, mas o endereço IPv4, ele praticamente já foi esgotado, né? E a gente já está migrando para o IPv6, tá beleza? Então, falando em IPv4, 32 bits, ele é um binário, tá? Essa representação, ela é binária, certo? Então, ele vai ser binário, certo? Vai ser uma representação binária. 4 grupos de 8 dígitos, tá? 4 grupos de 8 dígitos. A saber, essa numeração de cada um deste grupo aqui, né? Que a gente chama de octeto, cada um desse octeto, essa numeração, ela vai de quê? De 0, tá? A 255, tá? A numeração vai de 0 até 255, beleza? Se você tiver um endereço IP com 256 ou mais, esse endereço IP é inválido, tá? A numeração, ela vai de 0 até 255, tá? Então, cada octeto desse aqui, ó, vai poder ter uma numeração de 0 até 255, tá?
cada um desses camaradas poderá assumir um valor de 0 até 255, beleza? Então, gravem isso também. Então, se a banca trouxer um valor fora de 255, está errado o endereço IP. E aí aqui a gente tem o IPv6, né, que é a atualização do IPv4, tá? E aí o IPv6, ele comporta mais endereços, né? Então, cerca desse número aqui, ó, 3,4 vezes 10 elevado a 38 endereços disponíveis, é uma caralhada de endereço, tá? Ele tem 128 bits, o endereço IP era só 32 bits, tá? Agora nós temos 128 bits. O endereço IPv6, ele vai ter essa representação aqui, que a gente chama de hexadecimal, tá? Ele vai ser hexadecimal. O endereço IP era binário, porque a gente conseguia representar ele com 0 e 1, tá? E o hexadecimal, por que ele é hexadecimal? Porque a gente vai representar até 16 valores, né? Indo de 0 a 9 e de A até F, tá beleza? Então, ele é hexadecimal por isso. Quando a gente fala de um valor hexadecimal, que ele representa até 16 valores. E aí ele representa de 0 a 9 e de A até F. Ele vai ter 8 grupos de 4 dígitos, tá? Beleza? Ele vai ter 8 grupos de 4 dígitos. Então, se no de cá a gente tem 4 octetos, né? Se a gente tem 4 octetos, nesse aqui a gente vai ter 8 hexestos, né? Hexestos. Por quê? Porque aqui a gente consegue ir até 16, tá? Mas é só se você saber que é 4 grupos, né? E aqui a gente pode ter 4 dígitos, tá beleza? Então, esse é o endereço IP. 128 bits. Essa é o modo de nós representarmos. Ele é hexadecimal e ele tem 8 grupos, né? Cada um desses grupos aqui, cada um com 4 dígitos, tá beleza? Então vamos resolver uma questão aqui para nós fecharmos esse primeiro bloco, tá beleza? Olha só, o único endereço IP abaixo que é inválido, o que eu falei com vocês? Então nós vimos que o endereço IP, cada um desses octetos aqui, ó, pode ir só de 0, tá, até 255, beleza? Galera, seguinte, se falou endereço IP, tá falando do IPv4, tá? IPv4. Se falou endereço IP, IPv4. A banca, quando quer falar do IPv6, ela vai trazer especificamente IPv6. Então, ó, vamos caçar, ó, de cara aqui, ó, a gente já vê a letra B, ó, que trouxe o 256, tá beleza? Então, se tá em um valor fora, né, do 255, este endereço, ele é inválido, tá beleza? Ó, então, a letra B. Mais uma questão aqui, né, para nós irmos para o nosso intervalo. Olha só. Com o advento do IPv6, ok, os desenvolvedores de sistemas terão de se acostumar com a nova versão da nova representação dos endereços. Por exemplo, o endereço IPv6, certo? Apresenta a mesma representação do IPv4. A gente já viu que não, pelo fato de um ser hexadecimal e o outro ser binário, já muda as coisas, tá beleza? Possui 8 grupos de 16 bits. Galera, olha só. Essa aqui aparentemente está correta. Porque lembra que eu falei que ele é hexadecimal? Então ele consegue representar até 16, né? Lembra que eu brinquei do hexeto, né? Então são 8 grupos de 16 bits. Eu consigo representar 16 bits lá, tá? Vamos continuar aqui. Utiliza apenas caracteres minúsculos, não sendo aceitos maiúsculos. Não tem nada a ver. Utiliza mais dígitos do que o IPv4. Porém, ambas as representações são separadas por um ponto. Errado, tá? O IPv6 é separado por 2 pontos e o IPv4 por 1 ponto. Então, o IPv6, ele é 2 pontos, tá? E o IPv4, ele vai ser o ponto final, tá? Então, quando a gente separa o IPv6, 2 pontos, quando a gente separa o IPv4, ponto final, tá beleza? Olha só. E utiliza o sistema octal para representar, não, ele utiliza o hexadecimal, tá ok? O hexadecimal, correto é a letra B, beleza? A gente volta aqui, ó, um pouquinho, ó. Aqui, eu até coloquei aqui 8 dígitos, né? Na verdade, o correto aqui, ó, eu coloquei aqui, aquela hora eu falei, são 8 bits, tá beleza? Na verdade, aqui são 8 bits, tá beleza? E 3 dígitos, tá? E dígitos
São 3, tá? Então, cada grupo desse vai ter 3 dígitos e 8 bits, tá beleza? Então, quando a gente fala do IPv4, né, a gente tem 4 grupos, cada um desses grupos vão representar 8 bits, tá? Por que é o 8 bits, professor Rodolfo? Porque quando a gente, lembra que eu falei que ele é binário, né? Então, quando a gente representa um número binário, a gente vai ter basicamente uma tabelinha assim, né, de representação. Um consegue representar o valor, se a gente tem um bit, a gente consegue representar o valor 0 e 1. Se a gente tem 2 bits, a gente consegue representar os valores 0, 1, 2 e 3, tá beleza? E assim vai progredindo, né, vai fazendo uma progressão geométrica. Então a gente tem 2, 4, 8, enfim, 16, 32, 64, 128, 2, 5, 6, tá? Ó, nós vamos... 2, 5, 6. Então, nós vamos fazer o quê? Ó? Nós vamos de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, para nós conseguirmos representar lá, né, de 0 até 255, e aqui, de 0 a 255, nós temos 256 endereços, né, 256 números, eu preciso de 8 bits, tá? Enfim, isso é uma parte mais complexa, mais grave, que quando a gente fala em 8 bits, é porque nós conseguimos representar de 0 a 255 endereços, que equivale a 256, né, porque a gente conta o 0, então em vez de começar de 1, começa de 0, contando o 0, então vai de 0 a 55, mas tem 256 endereços, e para a gente representar esses 256 endereços em binários, tá, em zeros e uns, a gente precisa de 8 bits. Tá beleza? A gente vai precisar de 8 bits. E aí, quando a gente passa lá, né, pro IPv6, né, a gente tem ele, que é o quê? 8 grupos de 4 dígitos, tá? E cada um desses grupos vai ter o quê? 16 bits, tá beleza? Cada um desses grupos aqui, cada número desse, né, vai representar 16 bits, tá? Cada dígito dessezinho aqui, ó, eu consigo representar 16 bits, tá beleza? Então, é só você parar aqui para pensar, tá beleza? Então, se eu tenho 8 grupos, ó, 8 grupos de 16, né? Então, eu tenho 8 grupos de 16, eu tenho 48, vai 4, 128 bits, tá beleza? Então, se eu tenho esses 4 dígitos, eu consigo representar 16 bits. E se eu tenho 8 grupos de 16 bits, eu tenho 128 bits para serem representados como endereço, tá beleza? Então, só para esclarecer, porque lá atrás eu coloquei como 8 dígitos, mas na verdade é 8 bits e 3 dígitos, tá? Que é o 192 ali até o 256, tá ok? Então, vou dar uma pausa aqui, aproveita, toma uma água, lubrifica o corpo, tá beleza? Que eu volto para a gente falar agora do TCP, tá? Então, dá uma volta aqui, já troca o slide e a gente fala do TCP, tá beleza? Então, toma água, um café, espreguiça e a gente volta falando do TCP. Um abraço e até daqui a pouquinho. E aí galera, tudo bom com vocês? Meu nome é Gabriel Santos, sou daqui de Águas Formosas, sou policial penal, fui um dos primeiros alunos do Davi, do Monster, lá no começo, quando tudo começou. O Monster Concurso abriu as portas para minha vida, né? Tipo assim, me deu uma perspectiva de vida. Se não fosse o Monster Concurso, eu não estaria onde eu estou, não. Assim, devo muito, né, à equipe, porque igual eu não sabia nada, não tinha conhecimento nenhum de direito. Claro que tem a minha dedicação, mas se não fosse por eles, eu hoje não estaria aqui. E é um sonho estar aqui, fico muito feliz, honrado. Além de tudo, fiz muitos amigos nessa caminhada toda aí, né, com os professores, né, com a equipe.
Pereira. Vai assistir o que hoje? Ah, cara, vamos ver se tem alguma coisa boa aí pra ver? Vamos lá, cheguei. Pegar o controle. Robson, a pipoquinha lá, cara. Pipoquinha pra gente assistir aqui. Demorou, né, Lê? Filme sem pipoca não é filme, não. There's no doubt our attractions will drive kids out of their minds. Grandpa! We're gonna make a fortune with this place. Calma, Robson. Isso não é o que você está pensando. Isso é a maior plataforma gratuita para concurso público do Brasil, Monsterflix, meu querido. É isso mesmo, Thaleson Faleiro. Sem anuidade, sem mensalidade. Simples assim e de graça, moleque. Olha, é só acessar www.monsterflix.com.br, cara. Vamos lá. Olá, Robson. Bem melhor que futebol. Aulas gratuitas, atualizadas, com os melhores professores do Brasil e ainda mais. Tudo de graça, filho, gratuito. Não perca tempo e adquira agora mesmo a nossa assinatura ilimitada. São vários conteúdos para você mudar de vida em 2021. Acesse agora www.monsterconcursos.com.br ou fale conosco através das nossas redes sociais. Aqui é Monster, tudo nosso e nada deles. Estamos de volta, meu querido aluno, tudo bem com você? Espero que você tenha dado aquela descansada, aquela espreguiçada aí, tenha tomado um café legal para acordar, tá beleza? Que nós vamos para a segunda parte da aula, agora nós vamos falar do protocolo IP, tá? IP nós já falamos, vacilo, né? Do protocolo TCP, tá? Protocolo TCP, como eu disse para vocês, ele ao lado do IP, né, é um dos protocolos mais importantes na comunicação da internet, tá? Nessa comunicação maravilhosa aí que nós fazemos através da internet. Então, como eu disse para vocês, quando a gente trabalha com a internet, a gente tem uma coisa que nós chamamos de a pilha de protocolos TCP/IP, tá? A pilha de protocolos, letra maravilhosa, TCP/IP, certo? Então, os dois principais protocolos, podemos dizer, é o TCP e o IP, tá? Nós temos outros dentro dessa pilha. Essa pilha TCP/IP, né? Os protocolos, né? A gente divide os protocolos em camadas, tá? Então, quando a gente fala a pilha de protocolos TCP/IP, nós temos o modelo TCP/IP que vai dividir os protocolos, né, através de camadas. Essas camadas são maneiras, né, que nós criamos para determinar algumas funções e alocar os protocolos a essas camadas de rede, né? Nós chamamos de camada de rede. E aí nós construímos as redes, né, com base nessas camadas e nós construímos os protocolos com base nessas camadas, tá? Então, quando a gente fala, né, numa camada de rede, né, é um conceito que a gente pensa no modo como nós vamos estruturar aquela rede para que nós possamos, né, comunicar as máquinas, para que as máquinas possam se comunicar, tá? E aí, quando a gente tem um modelo TCP/IP, este modelo tem 4 camadas, tá? TCP/IP, ele é um modelo de 4 camadas, tá? Cada camada tem uma função específica e conforme essa função a gente vai ter um protocolo. E a gente já viu que a gente tem na camada 2 do modelo, que é a camada de rede, e a gente tem a 3, que é a camada de transporte, tá? E aí nós temos na camada de rede o IP, tá? Então o IP está na camada 2 e aqui na 3 a gente tem o TCP que nós vamos ver agora, tá? Então gravem isso, gravem que quando a gente fala de rede de computadores, transferência através da internet, a gente tem o que a gente chama de modelo TCP/IP, que é um modelo que nos permite organizar uma rede de computadores, né, uma estrutura de rede de computadores em camadas, para que nós possamos, a partir dessa camada, né, definir onde cada protocolo vai se alojar, né? Qual o momento, qual a função de cada protocolo, tá? Então gravem que na camada de rede fica o IP e na de transporte o TCP, tá beleza? Não é nosso foco falar do modelo TCP, mas fiquem sabendo disso, ok? Então o protocolo TCP é o protocolo de controle de transmissão, tá beleza? Transmission Control Protocol, tá? Ou seja, é o protocolo, olha só,
é um protocolo que ele vai fazer o quê? Controlar transmissões, tá? Esse protocolo, ele é o responsável efetivamente por entregar, tá? O TCP/IP é o responsável pelo que nós chamamos em redes de computadores de entrega fim a fim, tá beleza? O que seria essa entrega fim a fim? Lembra que eu falei que o IP, ele vai roteando os pacotes de dados através da rede, né? A gente utiliza o IP para rotear. E aí, o que acontece? O IP, ele está neste nível aqui que a gente viu, né? Na camada 2. Então, à medida que ele vai passando pelos roteadores, tá? Os roteadores só vão verificar o endereço IP. Eles não vão verificar, né, o pacote de dados em si, para qual aplicação que é aquele pacote de dados, tá? Então, o endereço IP, à medida que a gente vai trafegando um pacote na rede, é só o endereço IP que vai ser verificado, tá? É só um endereço. A gente só vai utilizar aqui, a grosso modo, a camada 2. E aí, na hora que chegou lá no destinatário, tá? Na hora que chegou no destino, que o TCP vai ser acionado para entregar este pacote, tá beleza? Aí, na hora que chegou no destino, o TCP vai ser acionado e vai entregar este pacote. Tá beleza? Então, lá no destino que a gente vai acessar a camada de transporte para ver, né? Porque o TCP ele vai adicionar a porta para indicar qual foi a aplicação que chamou ele. E aí, lá no destino, que o TCP ele vai fazer o quê? Vai entregar este pacote, tá? Por isso que a gente fala que ele é fim a fim. Por quê? Porque o TCP, né, ele vai atuar só, basicamente, né, a grosso modo falando, né, a camada de transporte. O TCP vai ser responsável por entregar esse cara lá na ponta, tá? Ao longo do caminho, a gente vai utilizar o IP, tá? Pense assim, ao longo do caminho, a gente utiliza o IP, né? A gente utiliza o endereço para ver para onde ele tem que ir. E aí, na hora que chega lá no endereço, a gente utiliza o TCP para entregar esse cara, tá beleza? Então, ele é o protocolo que é responsável pela entrega, né? Por essa entrega. Ele faz a entrega fim a fim, tá? É um dos protocolos de comunicação da camada de transporte, nós vimos aqui, de rede de computadores no modelo OSI, tá? Galera, a saber, né, a gente pode ter vários modelos. O modelo TCP/IP é o modelo utilizado na internet. O modelo OSI é um modelo teórico, tá? O modelo TCP/IP, ele surge a partir do modelo OSI. O modelo OSI é um modelo de 7 camadas, tá? É um modelo um pouco mais complexo. Porém, ele é só um modelo de referência. A partir do modelo OSI, tá, criou-se, né, o modelo TCP/IP. Então, o modelo OSI ele foi um modelo de referência para que nós pudéssemos criar outros modelos, né, de rede, de divisão de camadas de rede. E aí, nós, a partir do modelo OSI, criamos um modelo TCP/IP, né, para comunicação através da internet, certo? Então, o modelo OSI, ele tem uma camada de transporte, assim como no TCP. Então, como no TCP/IP. Então, o protocolo, gravem esse TCP, ele vai estar tanto no modelo OSI quanto no modelo TCP, ele vai estar na camada de transporte, tá? O protocolo TCP, em qualquer um desses dois modelos, ou OSI ou TCP, ele vai estar na camada de transporte, tá beleza? Gravem isso. Professor, e o protocolo IP vai estar na camada de rede? Então, quando a gente está no modelo OSI e no modelo TCP/IP, né, a gente tem essa correlação também das duas camadas se chamarem camada de rede, tá? Mas pode ser, né, que algumas literaturas tragam essa camada de rede no modelo TCP/IP como internet, tá? Como a camada de internet. Para fazer alusão, né, justamente para fazer essa alusão de que o IP é o protocolo responsável por rotear o dado através da internet, tá? Então, no modelo OSI, vai chamar camada de rede, mas no modelo TCP/IP, essa camada de rede pode chamar tanto de rede como de internet. Mas existe também essa paridade das camadas, tá? Então, a camada de transporte, ela existe tanto, né, no modelo OSI quanto no modelo TCP/IP, e a camada de rede também existe no modelo OSI e no modelo TCP/IP. No modelo TCP/IP, às vezes pode ser chamada, né, usualmente é chamada de camada de internet, tá beleza? Então, gravem isso. Quando a gente fala de modelo, né, o que é um modelo? É algo para nós modelarmos, né? É algo que vai servir de base
para alguma coisa, para nós criarmos alguma coisa. Então, o modelo OSI serve de base para criarmos outros modelos e o modelo TCP/IP serve de base para nós estruturarmos a comunicação na internet, tá beleza? Então, é bem tranquilo, não precisa saber mais disso. Só grava que o TCP está na camada de transporte e o IP está na camada de rede e tá show de bola, certo? Ao contrário do IP, o TCP é considerado um protocolo confiável, tá? Nós vimos isso aí, né, na primeira parte da aula, né? Na primeira parte da aula, a gente viu, né, que o IP é não confiável. Já o TCP, ele é confiável, tá? E aí, por que o TCP ele é confiável? Porque ele tem algumas características que são, digamos assim, contrárias à do IP. Lembra que eu falei que a função do IP é entregar o pacote, tá? A função do IP é levar o pacote de um ponto ao outro. Essa é a função do IP, é levar o pacote de um ponto ao outro, tá certo? E aí quem vai entregar esse cara lá na ponta vai ser o TCP. E aí ele que vai ser responsável, né, por garantir tudo aquilo que o IP não garante. Então, por exemplo, quando a transferência é de dados, né, com algumas características que garantem que ele é confiável. Deixa eu voltar aqui, algumas características que garantem que ele é confiável. Ele vai fazer, ao contrário do IP, né, a entrega ordenada. Então ele vai ordenar os pacotes. Entrega ordenada. Tá ok? Ele vai fazer também, né? Nós vimos lá, ele vai eliminar duplicatas, tá? Ele vai eliminar duplicatas. Beleza? Certo? Então, nós vimos que o IP ele pode entregar, tá? Então, ó, ele tem a possibilidade de identificar, tá? Ele identifica erros. Identifica erros. O TCP. E pode corrigi-los, tá? Então, o TCP, ele também pode corrigir erros, né? Às vezes o pacote está danificado, ele pode corrigir, pode solicitar que esse pacote seja reenviado, tá beleza? Então, ele identifica erros e pode corrigi-los, tá? Ele pode corrigir esse erro. Não necessariamente ele fará isso, mas ele tem a opção, né, de identificar o erro e poder repará-lo, tá beleza? O padrão é que se repare o erro, tá? O padrão é reparar o erro, ok? Ele também, né, elimina duplicados, ordena, né? Se o pacote for perdido, ele garante a entrega. Se o pacote for perdido, ele manda o camarada entregar de novo, manda o cara lá da ponta enviar de novo. Então o TCP, né, a gente tem as duas máquinas se comunicando. O TCP, se por um acaso, neste caminho aqui, um pacote se perder, como a comunicação ela está se baseando no protocolo TCP/IP, o TCP vai falar assim, ó, esse pacote aqui não chegou, manda ele de volta para mim. Aí o cara comunica aqui para a máquina que está enviando, e aí essa máquina envia de novo o pacote para falar, ó, esse pacote não chegou, tá? A gente vai ter vários mecanismos atrelados ao TCP que vai permitir com que nós façamos isso, tá? Isso não é interessante para o nosso concurso. Para o concurso você precisa saber que o protocolo é confiável, por quê? Porque ele garante a entrega ordenada, ele elimina duplicados, ele identifica os erros e pode corrigi-los, e ele garante a entrega dos pacotes, tá beleza? Então, essas são as características que fazem do TCP um protocolo confiável, tá? E aqui, ó, nós temos outras características, né? Vamos explorar as várias características do TCP, certo? Então, ele, na transferência de dados, ele faz a transmissão ponto a ponto, tá? No modo full duplex, beleza? Para quem nunca estudou rede de computadores, o que é a transferência a transmissão ponto a ponto, né? É o que eu falei, lá fim a fim, tá? A máquina A é a transferência entre a máquina A e a máquina B diretamente, tá? O TCP ele atua nessas duas pontas, tá? Então, na ponta A e na ponta B. Ele não vai atuar no meio do caminho, tá? Nos roteadores. E o que é o modo full duplex? Quando a gente se comunica, né, através de uma rede, a gente tem o modo simplex, half duplex e full duplex, tá? Então, o que é o modo simplex? É quando só uma pessoa fala, tá? E a outra escuta. Isso é um modo simplex. Imagina esse monitor aqui. Ele só recebe a imagem, não faz mais nada. Eu não consigo dar uma entrada, dar um input de dados para o computador. Beleza. Simplex. Half duplex, eu tenho metade, né? Ou seja,
eu até consigo falar e receber, porém não pode ser feito ao mesmo tempo. Então o simplex, o half duplex seria o walk talk, que eu falo, aí eu reservo o canal para falar, falo, aí depois eu solto, libera a outra pessoa que está na outra ponta, ouve e reserva o canal e depois fala. Se as duas falarem ao mesmo tempo, a gente tem um conflito, tem um choque, tá? De informações e aí a gente pode perder a comunicação. E o full duplex é quando duas pessoas, dois equipamentos conseguem comunicar, né? Tanto falando e recebendo ao mesmo tempo. Por exemplo, né? O telefone normal. O telefone normal, você fala enquanto outra pessoa está falando e a ligação não cai. Então, o TCP/IP, né, ele é transmissão ponta a ponta e full duplex, né? Ou seja, está enviando e recebendo ao mesmo tempo. As transferências de dados com diferentes prioridades, então o TCP/IP, ele consegue definir prioridades na hora de eu transferir pacotes de dados, tá beleza? Em primeiro lugar, os datagramas que contêm a sinalização de prioridade superior. Então eu consigo mandar primeiro aqueles que são mais importantes, tá? Conexão, estabelecimento e liberação de conexão. Então nós vimos lá que o IP é não orientado à conexão. O TCP é orientado à conexão. Como é que é isso? O TCP, quando ele vai enviar um pacote, quando ele vai fazer uma comunicação, ele faz uma ligação para esse camarada aqui, tá? Ele faz uma ligação para esse camarada. Pensa o seguinte, ó, esse cara liga para esse camarada aqui, aí ele manda um sinal falando, tá? Aí ele manda um sinal falando, cara, vou transmitir os dados, tá beleza? Aí, esse camarada, vou transmitir, tá? Então ele faz uma conexão. Aí esse camarada fala assim, vou transmitir. Aí o de cá fala. Aí esse aqui dá um sinal, pode enviar, tá beleza? Pode enviar, tá ok? Aí o TCP vai e fala, de volta, tô enviando, tá? Estou enviando. E aí, a partir desse estou enviando, ele começa a enviar o pacote de dados. Ou seja, estabeleceu uma comunicação para avisar, né, para B que vai haver troca de dados, tá? Então é por isso que o TCP ele consegue garantir a entrega dos pacotes. Porque se eu estabelecer uma comunicação entre os dois pontos e eu enviar um pacote, eu posso perguntar, né? O ponto A pode perguntar para o ponto B e falar assim, aqui, o pacote número 3 chegou aí? Ao ponto B. Chegou, então tá beleza, não precisa mandar. Ou então, o ponto B pode, assim que encerrou a comunicação, né? O ponto B pode falar assim, olha aqui, chegou o pacote para mim, chegaram para mim 9 pacotes, porém eu tenho uma numeração até 10, eu acho que está faltando um pacote, não tem um pacote 5 aqui não. Então, chegou o pacote 1, 2, 3, 4, mas não chegou o 5, tem o 6, o 7, o 8, o 9 e o 10, mas não tem o 5, tem como você mandar de novo? Aí o cara, através, como eles estão comunicando, como tem essa comunicação, ele consegue enviar este pacote, tá beleza? Então essa conexão, né, ela permite o TCP garantir essa confiabilidade, tá? Então, ele estabelece uma comunicação entre o ponto A e o ponto B para que seja transmitida a informação, tá certo? Olha só, então o TCP, ele faz a ordenação dos pacotes, tá? Então, o TCP, ele ordena os pacotes. Então, o IP entrega os pacotes todos errados, né? Aí, o TCP, ele coloca... Galera, os protocolos, eles vão trabalhar, né? Só a título de curiosidade, né? Eles vão trabalhar assim. Eu tenho um dado, aí esse dado, o TCP adiciona uma informação, aí vem o IP e adiciona outra informação, tá beleza? Então, eu tenho um pacote de dados, imagina um pacote, pensa uma caixinha mesmo, uma caixinha que vai pelos correios, tá beleza? Aí o TCP adiciona uma informação nessa caixinha, tá beleza? E o IP adiciona outra informação nessa caixinha, tá certo? E aí, à medida que eu vou andando, né, através da rede, eu vou utilizando a informação do IP e na hora que eu chego lá na ponta eu utilizo as informações do TCP, entendeu? Pensa desse jeito. E aí, uma das informações que o TCP adiciona é a informação que permite ordenar os pacotes. Eu sei qual que... Lembra que eu falei que eu posso mandar vários pacotes por várias rotas? Aí o TCP, ele consegue enumerar esses pacotes. Esse aqui é o pacote 1, esse aqui é o 2, esse aqui é o 3, tá beleza? E aí, na hora que chega lá na ponta, o TCP organiza esses caras, ele consegue sequenciá-los, tá beleza? O TCP faz o controle de fluxo, ele é capaz de adaptar a transmissão dos datagramas às condições de transmissão do momento, tá? Velocidade, tráfego, enfim, congestionamento de rede. Ele faz o controle de erros, tá? Que é o que eu falei para vocês. E esse controle de erro é
feito através de um mecanismo chamado checksum, tá beleza? Que permite verificar se os dados transmitidos estão livres de erro. Além de detectar, é possível corrigir os erros, tá? Então, é possível, né, com o TCP, detectar erros e corrigi-los, tá beleza? Então, nós vimos aqui o TCP, né? Então, qual que é a função, né? Resumindo, o TCP, ele vai rotear, né? Vai endereçar e rotear os dados, tá beleza? E o TCP, ele vai adicionar a segurança. Lembra que a gente falou lá no começo que quando eu quero segurança, confiabilidade, essa confiabilidade ela é adicionada por uma camada acima, que é a camada de transporte, tá beleza? E quem está na camada de transporte? O TCP. Então, o TCP, ele adiciona essa confiabilidade, né, à minha comunicação de dados. Então, o IP, ele tem a função de entregar o cara, tá? Olha só, tô entregando esse cara aqui. E o TCP tem a função de rotear o cara, né? E o TCP tem a função de entregar ele da maneira correta, tá? Então, o IP vai passando de máquina em máquina até chegar na ponta, e o TCP vai entregar ele lá na ponta da maneira correta, tá? Então, quando a gente está falando de comunicação de redes, né? A gente tem, pensa o seguinte, a gente tem, que é o que eu falei, a gente tem um pacote de dados, tá? A gente tem os dados, certo? E aí, nesses dados, a gente vai adicionando várias informações nesse pacote. Pincha uma caixa de sapato, você está mandando uma caixa de sapato pelo correio, e cada protocolo que a gente utiliza, esse protocolo vai adicionar uma informação nessa caixa de sapato que você está enviando pelo correio. Dentro dessa caixa de sapato tem um sapato, que é o que você quer enviar, mas por fora dela você coloca várias informações que vão te permitir entregar esse sapato no endereço correto, da maneira correta, tá beleza? Então, o dado é revestido de várias informações, tá? O dado trafegado, ele vai ser, a gente chama de cabeçalhos, tá? Ele vai ser revestido de vários cabeçalhos que vai permitir com que ele saia de um ponto e vá até o outro da maneira correta, tá? E aí cada camada, né, como a gente viu, cada camada ela adiciona um cabeçalho a este dado, tá beleza? Então vamos resolver mais umas questões para nós finalizarmos a nossa dica aqui. Então, olha só, o TCP e IP são um conjunto de protocolos composto pelo TCP, Transmission Control Protocol, e pelo IP, Internet Protocol. O conjunto de protocolos pode ser visto como um modelo de camadas. Lembra que eu falei para vocês da camada? Este conjunto também pode ser visto como uma camada, um modelo de camadas, tá? Portanto, eles correspondem respectivamente às camadas, né? Então vamos lá. Camada de transporte e camada de rede. Ok, nós já vimos lá camada de transporte e camada de rede. Camada de transição, não. Camada de rede e transporte. Também está correta. Olha só, hein? Camada de internet e camada de transição. Não. Olha só que legal. Nós temos, teoricamente, duas questões, duas alternativas corretas. Mas aí vem a maldade da banca. Olha só. Se você tivesse feito essa aqui e ido para a próxima, talvez você poderia errar. Porque vamos ler aqui, ó. O conjunto de protocolos pode ser visto como modelo de camadas. Portanto, correspondem respectivamente às camadas. Então, o TCP, ele está onde? Na de transporte. E o IP, ele está onde? Ele está na de rede. Se você tivesse marcado essa aqui e saído, tinha acertado, tá beleza? Mas você vê que a gente tem, essa aqui também está certo. Porém, a banca falou respectivamente. Como ela mencionou TCP primeiro e depois IP, então a gente tem que pegar essa ordem, respectivamente. Gravem isso, galera. É muito comum as bancas trazerem uma enumeração e trazer a palavra respectivamente, certo? Então, quando a banca ela traz uma enumeração, então, A, B e C são respectivamente, né? Se a banca traz isso, ela quer saber, então, o que é o A, primeiro, o que é o B, segundo, e o que é o C, terceiro, tá beleza? Então, quando a banca fala respectivamente, se atentem a isso, tá? Porque aqui as duas, teoricamente, estão certas, mas aqui está na ordem correta, é a letra A, tá beleza? Mais uma questão aqui, ó. São algumas das características fundamentais do protocolo TCP, tá? Então, características fundamentais do protocolo TCP. Orientado a compiladores e máquinas virtuais que rodam em loop por escalonamento. Nada a ver isso aqui. Despesa os endereços altos de memória e a sustentação do software firewall. Também nada a ver isso aqui, galera. Nós não vimos nada disso aqui. Firewall, falei firewall. Firewall, tá? Ó, evita o fragmento no disco rígido e faz balance line
com os aplicativos? Também não, né, galera? TCP com fragmentação de disco? Nada a ver. Encapsulamento dos dados reservados ao sistema operacional e a fragmentação de discos. Lembra que eu falei sobre protocolos, que os protocolos eles são independentes de sistema operacional, tá beleza? E independentes de hardware também. Então, isso aqui está errado. É orientado à conexão, handshake e... Então, ó, características fundamentais. Orientado à conexão, handshake e confiabilidade. Lembra aquilo que eu passei para vocês a respeito de quando o TCP ele vai comunicar, ele manda uma mensagem, tá? Ele manda uma mensagem. Então, quando a máquina vai comunicar com a outra e ela está utilizando o TCP, né, como base para entrega, ela manda uma mensagem, aí a outra máquina responde com outra mensagem e aí a máquina de envio manda outra mensagem para confirmar que vai enviar. Esse processo, a gente chama de Tree Handshake, tá? Esse processo que eu passei para vocês, a gente chama de Tree Handshake. Por quê? Handshake é de aperto de mão, tá? Quando eu tenho um processo em que eu só aviso que eu vou enviar e espero a resposta do camarada falando que eu posso enviar, eu tenho um handshake, eu tenho um aperto de mão. É basicamente o seguinte, cara, vou enviar o dado, posso enviar? Aí o cara do outro lado vira e fala, pode enviar, aí me dá a mão. É como se as duas, pensa nisso, é como se as duas pessoas, né, apertassem a mão. Então, é o handshake, é um aperto de mão. Os dois lados, né, os dois lados confirmaram o envio dos dados. Eu pedi para enviar e o camarada de cá me deixou enviar. A gente chama isso de handshake, de aperto de mão, tá beleza? E aí o tree handshake, que foi o que eu falei para vocês, é quando depois que o camarada me permite enviar o dado, né, fala que eu posso enviar, eu aviso para ele, ó, tô começando a enviar agora. E aí a gente tem o que a gente chama de Tree Handshake, tá certo? Tão orientado à conexão, a gente viu, porque ele estabelece essa conexão, né? Essa conexão ela é feita através desse handshake, tá? E a partir disso a gente consegue garantir o quê? A confiabilidade, tá? Um conceito está ligado ao outro, tá beleza? Então, galera, seguinte, finalizando aqui a dica com mais essa resolução de questão, espero que você tenha gostado. Vale lembrar que é o seguinte, essa e outras aulas a gente tem no nosso Monsterflix, no nosso YouTube, mas nós também temos no Monsterflix, tá beleza? Então clica aqui no link na descrição e venha participar da nossa plataforma de vídeo gratuita, tá? A plataforma é gratuita, o acesso é gratuito, você não paga nada para ter acesso a todos os vídeos, tá beleza? E os vídeos eles vão ser organizados o quê? Por concursos. Então tá tudo lá para você que quer estudar para concurso e tá sem dinheiro, clica na descrição Monsterflix. Se você já conhece, se você já estuda com Monster, se você já estudou, a gente tem a opção, né, na nossa assinatura, que também tá na descrição, você pode assinar, tá? Caso você fique em dúvida, você tem 7 dias para voltar atrás. O que eu indico para a galera é sempre, primeiro, vai aí embaixo na descrição, manda uma mensagem para o nosso consultor, que ele vai te atender, vai te responder, tirar todas as suas dúvidas, tá beleza? E aí, a partir dessa mensagem, o que você faz? Você vai lá e decide se vale a pena ou não fazer essa assinatura. E aí, lembre-se que você tem 7 dias para poder utilizá-la, tá beleza? 7 dias, galera, 7 dias. E aí a gente volta, se você, por um acaso, não gostei, quiser restituir o valor, a gente volta para você numa boa, sem problema algum. Nós não temos problema com isso. A gente garante que você vai gostar, tá beleza? Então, se você gostou da aula, deixa o seu like. Se você veio até aqui, deixa o seu joinha. Se você não está inscrito no Monsterflix, inscreva-se e aproveita, essa plataforma é gratuita, tá? E também considere ser nosso aluno, será um prazer tê-lo aqui conosco, tá beleza? Eu espero que você tenha gostado dessa aula. Lembrando, qualquer dúvida, críticas, sugestões, tópicos de aula e tudo mais, só mandar lá para Rodolfo de Alves, tá ok? Mandou lá, eu respondo todos vocês, tá beleza? Mandou lá, eu tô respondendo, tá? E aí, a gente vai se vendo e se falando. Eu espero que você que esteja estudando para esse concurso, cara, leve isso muito a sério, porque esse concurso vai ser uma oportunidade para que você possa mudar de vida, tá beleza? Eu fico por aqui, a gente se vê numa próxima dica. Até mais! É tudo nosso e nada deles, meu querido. Monster Concurso!